Quem nunca quebrou a cara? Quem nunca deu errado em muitas coisas? Já passou por aquela situação onde você olha para tudo na sua vida e parece que tudo está andando no sentido contrário? Você tenta fazer uma coisa, ela acaba dando errado. Você tenta ir por um outro caminho, ele também acaba dando errado. Tudo que você tenta parece que não chega em lugar nenhum. De repente você está vivendo esse momento, períodos de frustração em sua vida, onde você já tentou diversas coisas e parece que nenhuma dessas coisas dá certo para você. Se você é uma pessoa que tem vivido esse momento, esse vídeo foi feito especialmente para você. Por isso que no título eu coloquei: Deus vai te direcionar a esse vídeo no momento correto. Deus te trouxe nesse vídeo para que você ouvisse algo que vai mudar a sua vida a partir desse momento. Eu, assim como você, já passei por diversos problemas e dificuldades. Houveram momentos em que realmente eu olhava para todos os lados e parece que não tinha ninguém ali para poder me socorrer. Até mesmo quando eu olhava para o céu, parecia que o céu estava em silêncio. Eu não ouvia a voz de Deus, não ouvia direcionamento, eu não sabia para onde ir, não sabia o que fazer. E eu me sentia totalmente perdido nesse mundo. É como se eu fosse órfão. Todo mundo parece que estava vivendo uma vida boa, uma vida feliz, mas eu só encontrava e enxergava solidão a cada passo que eu dava na minha caminhada. Talvez você está passando por isso nesse momento. E eu quero destacar com você aqui nesse vídeo 5 pontos fundamentais que eu tenho certeza que vão mudar e vão impactar a sua vida. Primeiro ponto que você precisa entender: todo mundo nesse mundo passa por um período de dor, mas nunca entenda que esse período de dor é uma punição. É justamente um momento de lapidação. Os sofrimentos, eles não significam rejeição da parte de Deus para com a sua vida. Eu acabei aprendendo isso com o decorrer do tempo. Eu achava na verdade que Deus tinha me abandonado, que eu estava solitário, que eu estava sozinho e que Deus não tinha nada para mim, que nem se importava comigo. Eu acreditava em Deus, mas eu achava que eu era como o patinho feio. Deus não se importava comigo. É o que eu tinha dentro do meu coração. Mas conforme o tempo foi passando e eu comecei a ter experiências com Deus e comecei a conhecê-lo melhor, eu comecei a compreender que durante períodos de dor, períodos de tristeza, períodos de solidão onde eu me encontrava, humanamente seria impossível para eu passar por aqueles momentos e terminar onde eu estou nesse momento se Deus não tivesse comigo o tempo todo no decorrer daquela caminhada. Parecia que os meus passos eram vazios, solitários, porém, naquele momento havia algo que cegava o meu entendimento. Eu não conseguia vislumbrar ou visualizar que havia uma presença que me guiava a cada passo dentro daquele sofrimento e daquele sentimento que eu estava vivendo naquele momento. A dor dentro do meu coração, ela cegava o meu entendimento ao ponto de eu não conseguir ver mais nada diante dos meus olhos. O que eu chegava era dor, sofrimento e que todo mundo estava se afastando de mim naquele momento. E aí eu não conseguia ter uma visão clara acerca das coisas, porque a única coisa que vinha à minha mente era justamente a solidão na qual eu estava mergulhado naquele momento. Por isso que eu falo para você, com experiência naquilo que eu já vivi dentro desse primeiro ponto que eu estou passando para você, é que o sofrimento não significa abandono de Deus. O sofrimento, na verdade, ele é um processo que é utilizado muitas vezes para tirar impurezas do nosso coração e revelar propósitos de Deus em nossa vida. Todo aquele que tem propósito de Deus, todo aquele que tem algo a ser revelado por Deus dentro dele, passa por um período de lapidação. Se você observar dentro da Bíblia Sagrada, você vai ver que todas aquelas histórias de grandes homens e mulheres que foram usados por Deus, não porque eles tinham virtudes que outras pessoas não tinham, eram seres humanos, como eu, como você, mas Deus fez com que eles passassem por determinadas situações para que houvesse o encontro do propósito. E a partir do momento em que eles tinham um encontro com o seu propósito, a vida deles passavam a ter um significado a partir daquele momento. Outro ponto que eu quero que você entenda: a dor ela é universal, ela vem para todo mundo. Não tem uma única pessoa nesse mundo que não passou ou vai passar por algum momento de tristeza, algum momento de dor. Mas, embora ela seja universal, o sentido que ela traz para a vida da pessoa que sente essa dor
é algo pessoal. Cada pessoa é transformada de uma forma. Algumas pessoas acabam mergulhando ainda mais na amargura, outras pessoas acabam saindo dali renovadas e transformadas, podendo fazer com que a sua vida tenha um propósito e significado não só para ela, mas também para as pessoas que estão ao redor dela. Então pensa assim, todo mundo sofre, porém cada um acaba extraindo uma mensagem específica daquele sofrimento e daquele período ao qual ela passou por aquele problema. Então talvez você deveria se perguntar nesse momento, né? O que Deus quer me ensinar através desse sofrimento, através desse período difícil que eu estou passando na minha vida. Um ponto importante, e eu acho que isso agora de repente vai confrontar o seu coração. Nós como seres humanos, nós temos como que eu posso dizer? Nós temos essa mania de nos agarrarmos às coisas e não soltá-las de jeito nenhum. A gente não quer que aquilo ao qual o nosso coração deseja vá embora ou se afaste. Mas você há de convir comigo que nem tudo aquilo que vem na nossa vida realmente é benéfico para a nossa vida. Existem desejos, propósitos, sonhos, coisas que nós desejamos, almejamos, e que se isso vem de encontro à nossa vida, nós acabamos no final tendo muitos momentos e períodos de dor de cabeça intensa. Quanta coisa você já desejou e conforme o tempo foi passando você não conseguiu. Mas conforme o tempo foi passando, você viu que aquilo ali seria uma dor de cabeça gigantesca se ela tivesse vindo de encontro à sua vida. Nós não temos a ciência, o conhecimento de todas as coisas, mas Deus tem. E por Deus conhecer e saber qual é o fim de todas as coisas, Ele age pelo seu amor, pela sua misericórdia, aquilo que Ele tem para conosco. Ele age muitas vezes removendo ou não permitindo que nós venhamos acessar determinadas coisas, porque Ele sabe qual o fim aquilo causaria em nossas vidas. Mas nós, por não compreendermos e não entendermos, começamos a chorar, a gente se desespera, se irrita, fala, Deus não se importa comigo, Deus não está nem aí para mim, mas no fundo Deus está te livrando de um problema sério, só que você quer mergulhar nele de cabeça. Então esse é o quarto ponto que eu quero falar para você. Você tem que entender que aceitar que determinadas coisas não deram certo não significa você desistir de seus sonhos e dos seus propósitos. Talvez você estava indo por um caminho e agora você vai ter que ir por um outro caminho, um caminho diferente. Talvez você estava indo pelo caminho que o seu coração desejava, mas a partir desse momento, Deus preparou um caminho para que você possa ir de encontro àquilo que vai trazer alegria para o seu coração. Só que aquilo que traz alegria para o seu coração, muitas vezes, não é aquilo que você imagina que traria alegria para o seu coração, porque Deus sabe todas as coisas. Nós temos como que eu posso dizer, um pensamento superficial acerca das coisas. E esse é um problema, não temos onisciência. A gente não sabe aonde isso vai terminar lá na frente. E por causa disso, nós desejamos, choramos, batemos os pés como criança, desejando aquilo ali. Só que aquilo ali poderia nos trazer um sofrimento prolongado. Não, aquilo ali traria felicidade para mim. Não, poderia trazer um sofrimento prolongado. Por isso que eu falo para você, um dos pontos importantes na vida daqueles que temem a Deus, daqueles que se lançam diante de Deus, é entregar a sua vida, seus caminhos, o seu futuro a Deus. Porque é Deus que permite e é Deus que reescreve a nossa história. Nós estamos indo por um caminho errado, e quando entregamos nossa direção a Ele, entregamos nossa vida a Ele, na verdade, Ele vai e nos leva para um caminho que vai de encontro à sua vontade soberana. E a sua vontade soberana é que nós venhamos ser felizes. Que nós venhamos passar toda a nossa eternidade ao lado dEle, junto com Ele. Quinto ponto importante, eu quero que você grave isso dentro do seu coração e é importante mesmo. As cicatrizes que você adquire com o decorrer do tempo, elas servem para curar pessoas que estão andando ao seu redor. Pessoas que ouvirão falar sobre a sua história. Sabe, eu imagino a tristeza que é você passar por esse mundo e ver que a sua vida não teve sentido, não teve significado. Eu só busquei coisas, conquistei algumas, perdi outras,
Mas qual foi a relevância do tempo em que eu estive aqui para as pessoas que estavam ao meu redor? Teve significado? Eu mudei a vida de alguém? Eu transformei a vida de alguém? Ou será que eu só passei por aqui? Será que eu só caminhei aqui por esse mundo e não consegui resolver nada, mudar nada, transformar nada? E aí quando eu vou morrer, quando eu partir, que lembrança que as pessoas vão ter de mim? Será que teve sentido? Pensa uma coisa, o testemunho, ele nasce a partir do momento em que você vence um período e um momento de dor na sua vida. Quando você vence isso, como que eu posso dizer? Existe um incentivo para as pessoas que estão ouvindo a sua história, né? Para que elas venham transformar as feridas que elas têm também em pontes pelas quais elas vão passar e que elas têm que vivenciar, para que elas possam encontrar um propósito em suas vidas. E por que Deus faz isso? Ele é masoquista, ele quer ver todo mundo sofrendo, ele quer causar dor no povo, ele quer fazer o povo, rolar no chão, ele sente prazer com isso. Não. O problema justamente é o ser humano parece que não consegue entender se não for através de quebrar a cara de sentimentos dolorosos, de problemas, de circunstâncias difíceis pelo qual ele passa durante a sua história. Assim como criança, você fala para ela, não faz isso, não faz aquilo, ela vai e faz. Mas aí quando você vem com a correção, ela entende que se ela fizer aquilo novamente, haverá uma dor, haverá algo que ela vai precisar passar, ao qual ela não quer. É ruim, é difícil, é terrível. Mas quando aquilo acontece, ela acaba entendendo que passar por aquilo novamente seria burrice, porque ela viu a dor que aquilo ali causou. E nós, seres humanos, não temos a mania de aprender com o erro dos outros, né? Existem ditados que falam por aí. Sábio é aquele que aprende com o erro daquele que já passou pelo mesmo problema. Mas nós, seres humanos, não damos a mínima para isso. Nós queremos passar, queremos vivenciar, queremos ir de cara, queremos fazer isso, fazer aquilo, porque a gente acredita que para a nossa história vai ser diferente. Aconteceu isso com ele, mas não vai acontecer comigo. Eu posso passar pelo mesmo problema, pela mesma dificuldade, mas para mim vai ser diferente. Minha história é outra. Já viu a história do amor-herói, né? Se aquela pessoa estiver comigo, o amor que eu tenho vai transformar ela. Porque o amor que eu tenho é gigantesco, é heróico. Ele muda tudo, transforma tudo. E aí a pessoa vai lá, sofre. Muitos têm um final trágico, mas o final da história acaba não resolvendo nada, porque o amor heróico não existe. O que existe é história e aprendizado, assim como Salomão falou. Tudo o que aconteceu no passado está acontecendo agora e vai acontecer no futuro de novo. A história da humanidade, ela só se repete, porém existem as pessoas em que aprenderam com o erro durante a caminhada e hoje elas, através disso, conseguiram chegar ao fim que Jesus determinou para a vida delas. A Bíblia fala, né? Eis que eu sei o pensamento que eu tenho acerca de vocês, pensamento de paz e não de mal, para dar a vocês o fim que vocês esperam. Mas para que isso aconteça, nós precisamos entrar e entender o propósito de Deus para as nossas vidas. E como nós vamos entender o propósito de Deus para as nossas vidas se nós ficamos batendo cabeça o tempo todo, fazendo só a nossa vontade e ignorando totalmente a dele? Fazer e saber a vontade de Deus é nós buscarmos o entendimento espiritual acerca das coisas e em sacrifício dobrarmos os nossos joelhos e orar a Deus. Por que eu falo sacrifício? Porque orar a Deus, para quem não está dentro ainda de uma dimensão espiritual, não é algo prazeroso, é algo que é cansativo, é algo que é maçante, dá sono. Você às vezes não consegue completar as frases, já dá vontade de parar, já dá vontade de dormir, mas quando chega esse momento em que você, em sacrifício, luta contra a sua natureza, luta contra o seu desejo e busca a Deus, a partir daquele momento o Espírito de Deus entra dentro do seu coração e ele começa a te mudar e a te transformar, e essa transformação torna a presença de Deus prazerosa, torna a presença de Deus algo que nós
venhamos desfrutar com alegria, não com peso, não com pesar. Amados, então entenda uma coisa, se você está passando por um momento difícil, Deus te trouxe nesse vídeo, nesse momento, para você ouvir essas palavras, porque você está batendo cabeça a sua vida inteira e até hoje você não encontrou um sentido para a sua vida. Tudo que você tenta fazer dá errado. Por qualquer caminho que você tenta seguir, você acaba sendo frustrado no meio desse caminho. Por que isso está acontecendo? Porque você está lutando com as suas forças. Você não está permitindo que Deus tenha o controle da sua vida para que Ele possa levar você de encontro ao fim que Ele deseja, que é paz, alegria. Só que você não entende isso e por não entender, você está caminhando por esse caminho errado e está vivendo essa vida que você vive por tantos anos. Aí eu te pergunto, você já não está cansado? Já não faz muito tempo que você mergulhou nisso? Você não gostaria de dar um novo sentido para a sua vida? Você não gostaria de fazer coisas diferentes? Você não gostaria de seguir um outro caminho? Até quando você vai ficar batendo cabeça, fazendo sempre as mesmas coisas e não permitindo que Deus assuma o controle e mude a sua vida? Lembra das palavras de Jesus: Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja todos aqueles que são enviados para vocês. Quantas vezes eu quis ajudar vocês e vocês não quiseram. Sempre que você negligencia uma palavra como essa, que é dada por Deus para você, é como se você estivesse apedrejando e assassinando os profetas que trazem essas mensagens para vocês. Porque essa mensagem ela é de vida, de restauração, de transformação e de encontro com Deus. Só que você passa batido por um vídeo como esse, até assiste até o final. Mas quando sai daqui, você já não se importa com mais nada do que foi falado e vai lá e comete novamente os mesmos erros, as mesmas coisas. Deus quer mudar a sua vida hoje. Entrega a sua vida para Ele nesse momento. Faz um propósito com Ele. Fala: Senhor, eu estou aqui. Me ajuda, ora, fala, pede. Do seu jeito. Não precisa de palavras difíceis, complexas, complicadas. Nada disso. Deus entende aquilo que está no seu coração. Uma lágrima para Deus Ele traduz em palavras. E Ele quer mudar a sua vida hoje. Se entrega a Ele de coração. E Ele vai te transformar. Quero fazer um pedido especial para você. Segue o canal, curte, compartilha, manda esse vídeo para o máximo de pessoas que você puder, para que essas pessoas também sejam impactadas pela presença de Deus. Fica com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.